Dose de Fé, com Poliana Amaro. Muito bem, meus irmãos, nesse momento eu quero compartilhar com você a palavra do Senhor, que se encontra no livro de 1 Crônicas, capítulo 4, a partir do versículo 9, onde nós encontramos o seguinte: havia um homem chamado Jabes, mais respeitado que qualquer um de seus irmãos. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes porque disse: eu dei à luz com muita dor. Jabes orou ao Deus de Israel: ah, como seria bom se me abençoasses e expandisses meu território. Ser comigo em tudo que eu fizer, e guarda-me de todo mal e aflição. E Deus atendeu o seu pedido. Em outra tradução diz o seguinte: foi Jabes mais ilustre do que qualquer um de seus irmãos. Sua mãe lhe chamou Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o nome do Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que ele lhe tinha pedido. Bom, esse texto sobre esse rapaz chamado Jabes só se encontra aqui em 1 Crônicas. Não tem mais referência sobre Jabes. Ele é da linhagem da tribo de Judá, da tribo da qual Jesus Cristo descendeu. Jesus, ele é descendente da tribo de Judá, e o Jabes também. E o que é interessante é que esses dois versículos que falam sobre a vida deste homem estão numa genealogia. Sabe aquelas listas que tem na palavra de Deus sobre genealogias? Fulano gerou Ciclano, que gerou Beltrano, que é filho de Ciclano, tá. Pois então, todo mundo tem preguiça de ler as genealogias, não é? Pois então, esses dois versículos estão aqui no meio de uma genealogia. Houve um destaque para a vida do Jabes, e é interessante nós entendermos que o Jabes, ele recebeu esse nome porque a mãe dele teve muita dor, muito sofrimento na hora de dar à luz a ele. E o nome Jabes significa sequidão. Naqueles tempos bíblicos, principalmente eu acredito que até hoje seja assim, na cultura do povo judeu, quando se dá o nome para uma criança, o nome ele é algo profético. O nome diz respeito ao que o pai e a mãe têm de impressão sobre o que será aquela pessoa. Diz a palavra de Deus que quando o pai do Noé, ele viu Noé pela primeira vez, quando Noé nasceu, o pai do Noé pegou ele nas mãos, o Lameque, e disse: você vai se chamar Noé, porque você vai nos consolar. E olhem só o que Noé foi, né? Ele foi o único sobrevivente do dilúvio junto com a sua família. Deus começou o mundo novamente através da família de Noé. Então o nome naquele tempo, naquela cultura, era profético. Não era assim, simplesmente por escolher. Hoje aqui na nossa cultura a gente escolhe o nome porque acha bonito. Às vezes a gente coloca o nome no filho porque a gente gosta muito de um ator, de uma atriz, de um cantor, de uma cantora, do pai, da mãe. Viu o nome, né? Antigamente os pais inventavam nomes, né, para dar para os filhos, mas nessa cultura aqui no tempo bíblico você precisa entender. O nome ele diz respeito à identidade da pessoa. Então, quando Jabes nasceu, a mãe dele olhou para ele, ela, poxa, ai, que sofrimento, ele foi a pessoa mais respeitada, mais ilustre, mais diferenciada no meio dos seus irmãos. Sabe o que eu olho quando eu vejo esses dois versículos aqui? Eu não conheço a história do Jabes, mas o resumo da vida dele é muito claro, de uma pessoa que não aceitou o seu destino determinado pelos seus pais, destino determinado pela sua circunstância. Ele foi uma pessoa que olhou para a vida dele e disse: eu não aceito viver uma vida de sequidão. Não importa o que disseram ao meu respeito, não importa onde eu nasci, não importa por que eu recebi esse nome. A minha identidade, a minha história, sou eu quem vou fazer. E eu não vou fazer sozinho. Eu não vou fazer sozinho. E aí diz a palavra que Jabes orou. E a oração dele não foi uma oração muito grande, gente. Foi uma oração sincera, uma oração de certeza. Jabes é uma pessoa que tinha certeza de que Deus podia mudar a história dele.
Ele tinha certezas que o Deus de Israel poderia ajudá-lo a ter uma vida, um futuro diferente. Que Deus poderia mudar o destino dele, e Deus pode sim. Ele orou suspirando, sabe? Quando você faz sabe? Aquele de tomara. Ai, que assim aconteça. Aquele ar de suspiro, de desejo, de vontade de viver algo novo. Era esse que o Jabes ele fez em oração a Deus. Ele disse: Senhor, como seria bom se o Senhor me abençoasse e expandisse as minhas terras, o meu território. Olhem só para vocês verem. Ele era um homem que poderia viver limitadamente, mas ele entendeu que Deus era o Deus Todo-Poderoso, tirou o povo de Israel do Egito. Um Deus que fez algo grandioso pela nação de Israel, que criou céus e terra. Então ele olhou para aquilo que ele tinha algumas posses, mas ele ora para Deus agora dizendo: Senhor, me abençoe. Abençoe a minha vida. Eu quero a bênção do Senhor sobre mim. E a bênção de Deus sobre nós, gente, é o presente. São presentes que Deus libera sobre nós. A bênção de Deus é aquilo que a gente não merece, mas Deus nos dá. São os presentes que vêm do céu. E ele disse: tomara que o Senhor me presenteie com coisas do céu. Que o Senhor abençoe a minha vida e alargue, aumente, expanda os meus territórios, as minhas posses de terra. Sabe o que eu aprendo com essa palavra? Que para Deus, diante de Deus, eu não posso pôr limites nos meus sonhos. Eu não posso pôr limites nas coisas que Deus pode fazer na minha vida. Se eu tenho um carro hoje, eu tenho um Palio, eu acredito que amanhã eu posso ter um carro muito melhor do que um Palio, eu posso ter qualquer carro que eu quiser. Se hoje eu trabalho aqui nessa profissão, eu posso buscar, eu acredito num Deus que pode mudar a minha vida financeira, e amanhã eu morar num lugar muito melhor, eu ter um emprego muito melhor, eu fazer uma coisa muito melhor, eu produzir muito mais. Se hoje eu produzo 10, amanhã eu posso produzir 1000, e depois 1 milhão, e depois muito mais. Era isso que o Jabes estava orando. Senhor, eu tenho isso aqui de terra, mas eu tenho dentro de mim um desejo de algo maior. E eu oro para que o Senhor aumente, para que o Senhor alargue, para que o Senhor expanda as minhas terras. E ele foi atendido nesse pedido. E olha o outro pedido que ele fez: que o Senhor seja comigo em tudo o que eu fizer. Aí eu lembro aqui de Provérbios, capítulo 3, versículo 8, que diz a palavra do Senhor: busque a vontade de Deus em tudo o que você... Aliás, Provérbios 3, versículo 6. Busque a vontade do Senhor em tudo o que você fizer, e Ele lhe mostrará o caminho que você deve seguir. Jabes fez isso. Ele pediu que o Senhor seja comigo em tudo o que eu fizer. Aleluia. E outra coisa ele pediu: me guarde de todo mal e da aflição. Uma pessoa que nasceu e que causou sofrimento para sua mãe na hora do parto, uma pessoa que tinha uma palavra pesada, uma palavra maldita, uma palavra de infutilidade sobre a sua vida, ele que estava carregando isso, mas chegou um momento que falou: não, eu não aceito essa história para mim, eu não aceito esse legado para mim. Eu conheço um Deus que mudou a história do meu povo, Ele é comigo e Ele pode mudar a minha história. E ele começou a andar em cima disso. E essa oração dele, gente, foi tão maravilhosa, foi tão sincera, foi tão verdadeira. Ele tinha tanta certeza dentro dele de que Deus poderia abençoá-lo, de que Deus poderia aumentar tudo aquilo que ele tinha. Ou seja, ele sabia de um Deus, ele confiava, tinha certeza de um Deus que não punha limites. Deus não põe limites nos nossos sonhos, somos nós que colocamos. São as pessoas à nossa volta que colocam, são as circunstâncias que colocam. A palavra nos diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que opera em nós. Então a gente não precisa pôr limites. Deus, aqui faz na minha vida, mas é só ter aqui. A gente fica desacreditando, a gente desacredita que Deus pode nos levar além. Rompa esses limites agora, rompa essas barreiras na sua mente agora, rompa isso, sabe por quê? Porque Deus, Ele pode te levar além. E a oração do Jabes foi pequena, mas ela foi sincera e foi verdadeira. No final ele pediu para Deus guardar ele do mal, da dor, da aflição,
para que ele vivesse a vida dele tranquila, para que ele vivesse a vida dele sem carregar mais aqueles fardos que estavam sobre ele, que os seus pais colocaram, que as circunstâncias colocaram. Ele não aceitou. Ele construiu a sua própria história em Deus, e Deus deseja isso para mim e para você, que a gente construa uma nova história nele. E para você entender que Deus, ele deseja o melhor pra gente. E Jabes não é diferente de você. Jabes não é diferente de mim. Jabes não é diferente. Ele era uma pessoa normal. Ele também estava sobre a bênção de Abraão, a bênção que também eu e você estamos debaixo dela. E diz a palavra de Deus no finalzinho que Deus atendeu. Deus concedeu o pedido de Jabes. Deus fez aquilo que o Jabes pediu, porque havia sinceridade, havia certeza no coração daquele homem de que Deus poderia fazer aquilo que ele estava pedindo, e Deus assim realizou. Que nós possamos aprender com esse homem, que tem só 2 versículos na Bíblia falando dele, que possamos aprender essa lição e confiar e fortalecer em nosso coração as nossas certezas sobre um Deus que faz maravilhas. Agora na Mais FM, a oração da fé, com Poliana Amaro. Senhor, no nome de Jesus, Pai, diante da Tua palavra maravilhosa, é tão bom a gente imaginar e ver e saber que essa tão pequena oração fez com que o Senhor movesse, Deus, sobre a vida deste homem. Diz a palavra que o Senhor atendeu a tudo, e ele é o único homem na Bíblia que a gente vê que o Senhor atendeu tudo, mas porque ele orou com um coração sincero. Ele tinha dentro dele a certeza de que o Senhor poderia abençoá-lo, ele tinha dentro dele a certeza de que o Senhor poderia aumentar as tendas, as terras dele, ele tinha certeza que o Senhor poderia estar com ele em tudo que ele fizesse. Ele confiou no Senhor, buscou a tua vontade, ele tinha certeza de que o Senhor poderia livrá-lo da dor, da aflição, dos males, e assim o Senhor atendeu. Que nós possamos entender isso, que nós possamos aprender isso, que nós possamos confiar no Senhor, que possamos, ó Deus, entender que não é muitas coisas, mas é um coração que confia, não é muitas palavras, não é uma oração muito grande, repetitiva, mas é um coração que acredita, um coração que tem certeza de que o Senhor está presente aqui e agora, e de que o Senhor ouve, que o Senhor atende às nossas orações. Oro por cada pessoa que me pediu oração, que no nome de Jesus o teu poder alcance a fé dessa pessoa. Visita, Senhor, agora cada pessoa hospitalizada, representada por cada ouvinte que está diante desse rádio agora ou diante desse vídeo. Que no nome de Jesus, a mão do Senhor alcance, Senhor, os enfermos. Nós profetizamos saúde, nós profetizamos vida, e no nome de Jesus, em nome de Jesus, ordenamos que toda enfermidade, toda moléstia, todo mal, todo Covid, todas as enfermidades, em nome de Jesus agora vão embora, soltem essas vidas, que haja restauração, que haja milagre, para a glória e louvor do teu nome, em nome de Jesus, amém.